A hipoglicemia é a complicação mais frequente da diabetes tipo 1 e pode ser causa de desconforto físico e psicológico, bem como sintomas graves. É possível bom controlo sem hipoglicemias graves ou frequentes. Na prática clínica, considera-se hipoglicemia quando a glicemia é inferior ou igual a 70 mg por decilitro. As manifestações da hipoglicemia são variáveis e frequentemente inespecíficas, como sensação de fome, irritabilidade, dor de cabeça, má disposição, cansaço e sonolência. Também pode manifestar-se por tremores, suores, palpitações, palidez, dificuldade de concentração, alterações da visão e discurso confuso. A hipoglicemia grave e prolongada sem tratamento pode provocar convulsões ou coma. A hipoglicemia também pode ser assintomática, quando não existem sintomas. Nestes casos, o tratamento é igual. Os pais e os educadores da comunidade escolar, docentes e não docentes, devem conhecer as manifestações da hipoglicemia e saber avaliar a glicemia capilar sempre que exista suspeita de hipoglicemia. A hipoglicemia pode resultar de um desajuste entre a insulina administrada, os hidratos de carbono ingeridos e a atividade física. Os fatores precipitantes mais frequentes são dose excessiva de insulina, menor ingestão de hidratos de carbono do que o esperado, omissão de refeição e exercício físico. É fundamental reconhecer as situações de maior risco, em que é necessário intensificar a vigilância da glicemia e ajustar o tratamento, nomeadamente na atividade física. O tratamento da hipoglicemia deve ser imediato e, até à resolução, a criança deve ser acompanhada por um adulto. O objetivo do tratamento é que a glicemia recupere para os 100. O material para a avaliação da glicemia e correção da hipoglicemia deve estar sempre acessível. Glicómetro e tiras-teste de avaliação da glicemia. Hidratos de carbono de absorção rápida, como açúcar, sumo ou comprimidos ou gel de glicose. Hidratos de carbono de absorção lenta, como pão ou bolachas. Uma embalagem de glucagon. Uma criança consciente com glicemia capilar inferior ou igual a 70 deve ingerir hidratos de carbono de absorção rápida, como açúcar, sumo açucarado ou comprimidos ou gel de glicose. Não devem ser oferecidas outras bebidas, como leite ou bebidas com gás, ou alimentos contendo gordura, como os bolos, porque a absorção da glicose é mais lenta. Nas crianças e jovens com bomba de insulina, pode ser necessário interromper a perfusão de insulina até a hipoglicemia estar corrigida, colocando um débito basal temporário a 0% durante 30 minutos ou suspendendo a bomba. 10 a 15 minutos após a ingestão do açúcar, a glicemia capilar deve ser reavaliada. Se estiver acima dos 70, devem ser ingeridos hidratos de carbono de absorção lenta, como pão, bolachas tipo Maria ou de água e sal, ou a refeição seguinte. Se a glicemia se mantiver abaixo dos 70, deve repetir-se a ingestão de hidratos de carbono de absorção rápida e a reavaliação da glicemia após 15 minutos. Logo que a glicemia ultrapasse os 70, devem ser ingeridos hidratos de carbono de absorção lenta. Após 10-15 minutos, a glicemia deve ser reavaliada, garantindo que a glicemia-alvo foi atingida, ou seja, 100 mg por decilitro. Nos casos de hipoglicemia em que a criança está inconsciente, a criança deve ser colocada em posição lateral de segurança e não deve ser feita qualquer tentativa de ingestão de hidratos de carbono por via oral. Está indicada a administração imediata de glucagon. O glucagon prepara-se juntando o líquido que vem na seringa ao pó do frasco. Após injetar o líquido no frasco, é preciso fazer pequenas oscilações para misturar. Agitar faz espuma, o que dificulta retirar o medicamento do frasco. Quando o líquido está translúcido, sem partículas visíveis, está pronto a ser utilizado. Retira-se do frasco 0,5 a 1 ml, conforme o peso ou idade da criança. Meia ampola se peso inferior a 25 kg ou até aos 6 a 8 anos de idade. Uma ampola se peso maior ou igual do que 25 kg ou mais de 6 a 8 anos de idade. O glucagon administra-se por injeção nas coxas e faz efeito em 10 a 15 minutos. Deve ser conservado no frigorífico entre 4 e 8 graus e, se for transportado à temperatura ambiente, inferior a 25 graus, a validade é 18 meses a partir do momento em que o começou a transportar. Simultaneamente, os serviços de emergência devem ser acionados, ligando para o 112. Nas crianças com bomba de insulina, a perfusão de insulina deve ser imediatamente suspensa. Após recuperação da consciência, devem ser ingeridos hidratos de carbono de absorção rápida e lenta para prevenção de recorrência da hipoglicemia. Os educadores, docentes e não docentes, designados pela escola,
devem receber formação e treino na preparação e administração de glucagon. E na escola deve estar sempre disponível o metanol.